Boa noite, mais um Weintraub sem filtro. E hoje iremos explicar a corrupção sob um prisma do iceberg. Iceberg. Iceberg é uma montanha de gelo que flutua no mar. E o gelo é água. Porque o gelo flutua, ele tem uma densidade menor do que a água. É um dos poucos elementos, né, que é um dos poucos que quando fica sólido, ele aumenta de tamanho. Geralmente encolhe. E no caso, então, o gelo ele consegue flutuar na água, porque, né, 10% mais ou menos, né, 10% ele tem 90% da densidade do que seria o líquido da água. Então ele flutua mais ou menos 10%. Então quando você vê de longe, você põe no seu copo de água, gelo, fica 10% do gelo para fora. Quando você vê um iceberg flutuando no mar, aquela pontinha, ou aquela montanha, tem outros 9 vezes aquele volume para baixo da água, para dar empuxo e colocar aquela ponta para fora da água. Então, quando você vê no mar de corrupção, quando você vê num mar de corrupção como é a República de Deodoro, o Brasil é um mar de corrupção moral, mental, intelectual, espiritual, financeira, pública, tudo. Quando você vê para fora d'água 10%, esse pedaço aqui pode presumir que tem 9 vezes o que está para fora, para baixo, pelo menos. Quando você vê um triplex, pode apostar, tem 9 triplex debaixo d'água. Quando você vê um sítio, pode apostar, tem pelo menos 9 sítios nesse mar de corrupção. Quando você vê um contrato que está pagando oficialmente 130 milhões, para você poder comprar, fazer, dividir, mandar, pagar, porque o dinheiro que está debaixo d'água, escondido, é mais difícil de usar. O que está para fora, o que aparece, é a ponta do iceberg. Quando aparece 130 milhões, deve ter um bi para baixo. 9 vezes para baixo. O Brasil é um mar de corrupção. Para chamar a atenção, aqui tá com muito. E por que dessa vez chamou a atenção? Na minha opinião. Aqui, vamos primeiro comentar com o Eric, que o Eric ele fugiu do apagão, mas o apagão foi atrás dele, né, Eric? O apagão está correndo atrás de você. Saiu da cidade de São Paulo, que estava faltando luz, foi para Peruíbe, e de Peruíbe teve que ir para Bertioga. É isso aí mesmo, Eric? Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Abraão. Boa noite, faroleiros aí do chat. Tá difícil, cara. A escuridão está correndo atrás de mim. Ô, Abraão, eu sei uma outra coisa que no estado sólido fica maior do que em outro estado, sabia? O quê? Ah, rapaz, o que você acha? O silício também fica... O silício, mas a maioria no estado sólido encolhe, né? A maioria dos compostos químicos, quando passa do líquido para o sólido, ele encolhe. A água é um dos raros que expande. Sim. Ô, Abrão, então, você acredita? Eu fugi da Enel, né? Falei, pô, Enel não dá, vou passar o Natal lá com a minha mãe. Fiz a live de quarta, inclusive, com o Arthur, lá da casa da minha mãe. E aí é outra, acho que é Electro lá, alguma coisa. Acabou a luz também, cara, em pleno Natal. E aí eu falei, aí o Abraão me socorreu, né? Eu conheço esse piano aí, Eric. Eu conheço esse piano aí. Eric, mas o Eric, eu venho falando que isso iria acontecer há um tempão. Ele não acredita em mim, não é possível, será que vai mesmo? Pô, não sei o quê, não é. Eu falo assim, pô, o Abraão deve estar exagerando. Quando você falou que ia piorar, eu falei, beleza, vai piorar daqui uns 5 anos. Não pensei que era no mês que vem.
Então, é importante. Não, veio piorando, ao longo de 5 anos veio piorando. Veio piorando. E é importante as pessoas terem perspectiva que continuará piorando nesse ritmo que está acontecendo. Eu estou preparando aqui com o Eric os melhores do ano aqui e tal. O Eric já separou e será no Lanterna. E eu tenho pensado também em começar a falar para as pessoas, olha, infelizmente tem que sair do país. Tá? Tem que começar a ver para sair do país. Do jeito que está indo, principalmente com esse episódio do Banco Master, o Brasil tem tudo para ir para uma ruptura. Na ruptura, dá margem para a gente chegar ao poder e arrumar o país. Mas se você tem família, se você tem uma vulnerabilidade maior, criança pequena, será um período muito pior do que está hoje. Estamos caminhando para isso. Por quê? As pessoas não conseguem entender o que é o Banco Master. O Banco Master, ele afeta a estabilidade do sistema financeiro e monetário brasileiro. Porque, hipoteticamente, roubo por roubo, vai roubar ali no Banco Master 50, 60 bi, daqui dos aposentados foi 50, 60 bi também ali, dos aposentados que foi tungado. Acabou. Roubou aposentado, porque tira da ponta final do consumidor. Se você tira do consumidor final, não é porque tirou de velhinho, é porque você tirou do consumidor final. É como num carro. Tem certas partes do carro que, se der problema, quebrou um farol, ó. Quebrou a terceira marcha, não está entrando no carro. Dá para. Você está a 90 por hora, estourou o pneu dianteiro do lado direito. É grave. Então, tem diferenças. Não é tudo igual. Tirar do consumidor final, que tem baixa, ele afeta a economia, diminui a demanda, mas não gera um efeito bola de neve. Correios. Quanto foi no Correios? 20 bi agora? De novo? É 20 bi, 15 bi? Correios é uma empresa que hoje tem uma importância estratégica muito menor. Na parte do MEC, estão cortando verba de universidade e ninguém reclama. Por quê? Porque o reitor deve estar podendo fazer as coisas deliciosas que eu critiquei. Eu não cortei, eu aumentei a verba, só que eu falava, tem que mostrar o número. Aí gritava. Nos últimos anos, eles tiveram corte definitivo de orçamento. E ninguém reclamou. Por quê? Porque tem liberdade para fazer o que quiser. Veja, no Brasil, é roubo, é corrupção, é sacanagem, desenfreado. O que aparece é a ponta do iceberg. Por que no Banco Master, hipoteticamente tem coisa errada, está dando tanta repercussão? Porque as pessoas que estão envolvidas, elas não têm conhecimento econômico, financeiro, de formação, para saber o tamanho do risco que é fazer isso que eles estão fazendo no banco. O Brasil teve períodos onde os bancos eram instrumento de corrupção, sacanagem, má gestão. Tinha os bancos estaduais, que era uma loucura. Tinha um monte de banco que estava na mão de larápio, de criminoso, de bandido. E é por isso que o Brasil tinha uma inflação muito alta. Não dá para manter uma economia estável, não dá para manter um sistema monetário, não dá para manter a inflação se você tem loucura acontecendo nos bancos. O Brasil era um país totalmente fechado para o mundo. Você não podia viajar com seu cartão de crédito e gastar no cartão de crédito. Tinha que levar uma maçaroca de dinheiro e trocar no exterior. Não fazia parte do meio de pagamentos mundial. A partir do momento que você estaneou, não que tenha ficado bom, tem um monte hoje de bancos grandes e tem envolvimento, ligação, proximidade com o PT. O Santander, Lula falou, meu amigo Butim, que é o dono do Santander na Espanha, eu liguei para o celular dele para ele mandar embora a gerente do banco que falou mal da Dilma. Tirou sarro ainda da gerente do banco. Tá no YouTube. O Bradesco, Trabuco, o Joaquim Levy, nossa, viviam grudado na Dilma. O Joaquim Levy foi ministro, substituindo o Manteiga.
Itaú tem uma proximidade com a esquerda muito grande, não com PT, as famílias ali são de esquerda, as 4 são de esquerda. Então, hoje, quando você vê, eles ou são próximos, o André Esteves foi preso sob suspeita de estar ligado com um monte de coisa errada, que é o dono do BTG Pactual. Então, você vê BTG Pactual, Bradesco, Itaú, o antigo Unibanco também, Santander. Só que essa turma tem informação, tem conhecimento para saber que se o Banco Master continuar, toda a estrutura, a riqueza, a formação vai para o ralo. Eles sabem disso.